para que as palavras e os textos possam clarear melhor a nossa mente. Assim vos pedimos, e que toda a espiritualidade possa estar do nosso lado, nos intuindo a cada momento, e que possamos estarmos livres e abertos para ouvir a essas intuições. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Boa noite a todos e todas. Hoje o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, o item 7. Essa passagem se refere a Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Nesse item 7, o que Kardec vai dizer para nós? O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente considerarão as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentada completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-las, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra e, aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Então, olha só que interessante que Kardec vai mostrar para nós. Essa necessidade de estarmos nos preparando para receber o conhecimento. Então, hoje, nós ainda temos muita dificuldade de compreendermos que somos espíritos. Por quê que eu digo isso? Porque a certeza, a convicção de que somos espíritos numa jornada evolutiva, com certeza, muito dos nossos comportamentos seriam diferenciados. Mas aí nós temos um detalhe muito importante, que nós vamos ver aqui na segunda parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. É a questão do nosso grau de evolução para receber a informação e assim compreendê-la melhor. Então, a gente vai ver que tudo tem um passo de cada vez. Então, quando ele fala que não existe, a doutrina espírita, ela não existe segredo. Tudo que existe na doutrina espírita, ela está para todos aqueles que desejam buscar esse conhecimento. Não é restrita a uma pessoa. É muito interessante isso, para que a gente possa compreender que não existe mistérios, não existe informação que é só para um determinado grupo. A doutrina espírita, a informação é de acordo com o interesse daquele que quer buscá-la.
que é através dos livros, das obras básicas e das obras subsidiárias. Mas, para nós entendermos as obras subsidiárias, nós temos que estar na fonte. A fonte é qual? É as 5 obras de Kardec. É ela que vai dar um direcionamento para expandir o conhecimento. Então, por que é importante conhecer as obras de Kardec? Para que Kardec codificou? Para que a gente possa compreender as outras informações que estão vindo. Porque nesse nosso mundo hoje, esse momento que nós estamos vivendo, e sempre foi assim, sempre aparece os donos da verdade. Né? Aquele que diz que tem o segredo, que aquilo ali é só ele que recebeu. Então, de acordo com a doutrina espírita, tudo que vem de Deus vem para todos. Não é exclusivo para uma pessoa. Então, a doutrina espírita ela não tem nada oculto. Existe sim determinadas reuniões que é onde até mesmo por orientação de Kardec, que precisa haver um consenso sobre as pessoas que estão participando, se tem conhecimento daquilo ou não, mas não quer dizer que aquilo ali seja secreto. Não acontece nada de secreto. É sim de maturidade para aqueles que estão lá participando, para entender e vivenciar. E isso aí nós vamos ver que é de acordo com cada casa espírita e os seus dirigentes. Não tem uma regra geral. Bom, no caso, se a gente vai conhecendo muitas casas, a gente vai ver a diferença que existe nesse aspecto da administração da casa. Porque a doutrina espírita, ela dá essa liberdade de que cada casa se estruture da forma que lhe convém. Né? Então, isso também nos dá esse entendimento para que a gente possa respeitar a forma que cada casa se estrutura e como cada casa trabalha a doutrina espírita. Não existe isso aqui não é espírita. Não, a casa tem a liberdade de se posicionar da forma que ela deseja. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não vire os defensores da verdade e achar que fechar nossa mente a só isso aqui, a tal pureza doutrinária. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar repetindo comportamentos que já adotamos em outras eras, aonde nos posicionávamos como os detentores da verdade, que é só aquilo ali que é certo. Então, a doutrina espírita ela não tem esse caráter de dono da verdade, ela dá essa liberdade da gente se conduzir. Quando ela apresenta, quando Kardec apresenta que vem cada coisa com a sua fase, nós não podemos sair da base, da raiz, daquilo que vai se expandindo e sempre buscando o bom senso, a lógica e a razão. E preparados também para mudar de ideia e de pensamento também. Não é pensamento fechado dentro da caixinha. Nós temos que estar aberto. Se hoje eu entendia desse jeito, amanhã minha compreensão é outra, beleza, está tudo bem. Eu não preciso ficar fechada no dogma. Porque quando fala que a doutrina não tem dogma, é nesse aspecto. Essa liberdade da gente mudar de opinião, de mudar de entendimento e estar buscando uma melhor maneira de compreensão. Então, fechando esse item 7, é importante a gente conhecer a base da doutrina, em que se estabelece, porque o princípio delas está
todo nas 5 obras, abrir a nossa mente para as coisas novas que estão vindo dentro da doutrina espírita, mas sem nos afastar da base, sempre usando a lógica e o bom senso, e assim aumentando a nossa capacidade de compreensão. Beleza? Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Quando. É lógico que por causa do evangelho. Seu áudio está picando, Denise, não está saindo. Nosso se fala igual você falou aí dentro da doutrina, mas a gente deve colocar na nossa mente também que é por tá melhor. Denise, Oi? não entendi nada do que você falou até agora. Nem eu. Agora está no mudo. Tira o mudo e tenta falar de novo, porque estava cortando. Denise? Daqui a pouco ela entra de novo. Então, Denise, fala aí, vamos ver se tá, se não vamos te ouvir agora. Ativa o microfone. Oi, tá me ouvindo? Sim. Vocês viram a minha mensagem aí? Eu tô na casa da minha tia em São Paulo, é por isso que a internet tá ruim. Eu tô falando assim que dentro desse item aí do Evangelho, a gente tem que pensar também, porque igual a Noêmia ela falou, dentro da doutrina. Mas se a gente abrir um pouquinho mais, a gente vai colocar em prática dentro da nossa humanidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas julgam que é o dono da verdade e que Deus tá dando aquela orientação para ele tudo e você não está entendendo. Mas a gente sabe que isso é de acordo com o nosso entendimento. Então, a candeia quer dizer isso. Ela está em cima, iluminando para todos, igual a Noêmia falou, e não é dentro só da doutrina, é dentro da humanidade. Que Deus, enquanto Pai, vai clarear a nossa vida para todos nós, independente se você é ateu, independente se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se é umbandista, ele vai fazer essa luz e esse entendimento para todos. Então não é o meu Deus, é o nosso Deus. É isso que a candeia não está escondida. E ela também não está ali para pegar fogo, porque a gente tem que pensar, eu não sei se todo mundo conhece o que é uma candeia. Né? Lá em casa tem duas, uma que era do meu avô e outra que eu ganhei. Se você deixar ela embaixo, ela não ilumina, mas se você deixar também, igual fala aí, ela também pega fogo. Então, ela tem a medida está no alto e iluminando a todos, e também longe da propagação dessa chama, para que, né? Se alguém encostar também, gente, o óleo que tá ali, ou o querosene também pode fazer uma fogueira.
Então, é tudo dentro da medida, de acordo com o entendimento e desenvolvimento de cada um. Então, não tem aquilo, porque o meu Deus é assim, eu entendo mais que você, não. Cada um de acordo com a luz que está chegando a você naquele momento. É isso que a humanidade tem que compreender. Perfeita a explicação. É isso aí. Nem muito, nem pouco, na medida certa, né? Então, agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é onde nós estamos trabalhando, é a partir da questão 102, que é escala espírita. E semana passada nós falamos sobre os espíritos, a terceira ordem, os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E o que Kardec fez? Essa parte aqui, gente, foi fruto de observação e de orientação dos espíritos. Porque também teve a questão da observação de Kardec, né? Então, o que acontece? Ele tem os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e aí ele fez uma subdivisão, que os espíritos imperfeitos podem compor 5 classes principais. Então, ele separou em classe, que é a 10ª classe, os espíritos impuros, a 9ª classe, os espíritos levianos, a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe, espíritos neutros, 6ª classe, espírito batedores e perturbadores. Então, nós vamos falar um pouquinho disso aí. O que é os espíritos impuros? Kardec diz, aí vem escrito assim para nós, são inclinados ao mal. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Então, nós já sabemos que todos nós estamos inseridos num planeta onde nós vamos ser testados. Nós vamos passar por provas e expiações. Então, todos nós. Então, esses espíritos impuros, pelo prazer do mal, ele quer, sim, pelo simples prazer de fazer quem está nas suas provas sucumbir. Nas manifestações, eles dão-se conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Olha só o parâmetro, né? A questão da fala, a questão da forma que manifesta, como coloca os seus pensamentos. Isso aí os espíritos mostram aqui pela linguagem, tanto de encarnado como desencarnado, a gente dá para conhecer, através das palavras, a inferioridade moral. Isso aqui ele está falando, o tipo de conversa também, a grosseria nas expressões, é a inferioridade. Aí vai dizer para nós que alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, que outros designam pelos nomes de demônios, maugênios, espíritos do mal. Eles, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores
das paixões vis e degradantes. Então, eles fazem o mal por prazer, por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para... Olha que triste, né? São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. O verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Então, quando encarnado, eles nem se adequam à questão do verniz social, não. Eles são do mal mesmo, né? Tanto desencarnado como encarnado. Desencarnado, ele faz mais mal do que encarnado, porque ele tem a liberdade, né? Então, nona classe, são os espíritos levianos. Eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Isso é quando, em espírito, eles passam por outro. Mistificar, o espírito mistificar é isso, ele se passa por outro. E a gente sabe que é muito fácil, porque o perispírito é plástico e ele pode ser, sim, modificado da forma que deseje. Não precisa ser espírito evoluído para fazer isso, viu, gente? A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, olha só, eles estão sobre um comando. Esses do mal aqui, esses impuros aqui, eles não estão sob comando nenhum. Agora, os levianos, eles estão sob comando de espíritos superiores, que muitas vezes eles pedem eles para fazer alguma coisa, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam o nome suposto, é mais por malícia do que por maldade. A malícia é a questão da enganação, não é por maldade, gosta de enganar, gosta de... Sim, Denise? Fazer uma pergunta, não sei se tem nada a ver com isso, não. Mas aí que você está falando desse negócio aí de gnomo, blá, 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 aí, eles têm a capacidade de plasmar as coisas, de esconder algo material. Você acha que eles têm capaz de fazer isso? Tem. Por quê? É porque eu tô perguntando isso, que às vezes a gente fica irritado com umas coisas esquisitas, tipo assim, nossa, gente, eu guardei minha carteira de ônibus em tal lugar e eu não acho ela em tal lugar. E aí aquilo, você precisa daquele negócio, ou um cartão, ou uma chave, sei lá, e o treco não aparece, e aí eu tenho o costume, porque a minha mãe tem o costume de falar, até parece como as coisas dos espíritos que tá escondendo os negócios. Por isso que eu tô te perguntando se vocês têm capacidade de plasmar isso, de tirar uma coisa do lugar, sei lá. Nós vamos ver aqui na frente o tipo de espírito que faz isso, os batedores e perturbadores. Ah, então não faz parte dessa classe aí, não. Não, esses aqui não. Esses aqui são mais... mais mesmo aqueles que gostam de diabrura mesmo. A questão é o seguinte, nós devemos pensar que a nossa mente, nosso cérebro, às vezes, nos engana. A coisa está ali, a gente não vê.
Eu sei, mas tem hora que acontece uns negócios que é estranho. Por isso que eu tô perguntando se tá dentro dessa classe aí, tá não. Não, esses aqui é mais brincadeirinha, desgosto, ligeira de intrigar, é mais aquele leviano. Então tá E bom, a então. gente tem que levar em conta também que às vezes a nossa visão a gente não vê. E não tem Uhum, nada, quer dizer que espírito tampou. Pode acontecer sim, mas entendi. pode acontecer também que nós não, a nossa mente, nosso cérebro não captou aquela imagem, entendeu? Então, Sim, falar que é isso e falar que é aquilo, não tem como. Pode ser, quem sabe, talvez, né? entendi. É mais por malícia do que por maldade, só para dar umas gargalhadas, fazer as brincadeirinhas para rir, sabe? Oitava classe são os espíritos pseudo-sábios. Então, eles dispõem de um conhecimento bastante amplo, porém, creem saber mais do que realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então, eles acham que sabem tudo, mas só que não sabem. Eles têm conhecimento, mas não o tanto que eles imaginam que sabem. Ah, esses aí tem aqui em vida também. É, Tem esses é. aí encarnados também. Não, mas aqui são os dois aspectos para a gente ver aí aonde que a gente se enquadra. Entendi. Porque quando Kardec fez isso aqui, é para a gente entender na questão da comunicação com os espíritos. Mas aqui, como se diz, os espíritos somos nós sem a matéria. Então, Noêmia vai desencarnar e vai continuar do mesmo jeito. Ela não vai mudar a natureza dela. E esses daqui, eles trazem algumas coisas, os pseudo-sábios, eles provavelmente foram pessoas importantes aqui, que tiveram um determinado conhecimento, mas ele continua carregando aquela autoridade como de que quando encarnado, né? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam se despir. Então, os pseudo-sábios têm muita essa questão do orgulho, da presunção, do ciúme, da obstinação. Então, são características ainda que eles tiveram quando estavam encarnados e que permanece com eles ainda, né? Sétima classe, os espíritos neutros. Isso é muito legal também. Porque, olha só para vocês verem, são aqueles que não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassa a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Então, como se diz, para a gente ter a noção, é mais ou menos isso aqui. Não é tão bom para fazer o bem, mas também não é tão mal para fazer o mal. Fica ali, a condição comum. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então, são muitos apegados ainda às coisas da terra. Então, as alegrias dele, de repente, é coisas aqui da terra. E isso ele vai incentivando para poder sentir também as alegrias que a vida material oferece. Esses são os neutros. O espírito não é nem tanto bom, nem tanto mal, né? E temos também esses aqui que são danadinhos, viu, Denise? Que são os espíritos batedores e perturbadores. Eles não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em
todas as classes da terceira ordem manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancada, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. A gente estudou nos 15 princípios básicos, quem quiser ir dar uma olhadinha lá, a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, que aí vai compreender mais ou menos, né? Está no nosso canal esse princípio básico. Dá uma noção lá para a gente entender. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Então, como se diz, eles têm, de certa forma, a condição de fazer certos fenômenos. Assim, dá para a gente entender que sem um objetivo maior, eles podem sim fazer esses fenômenos. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos. Todos, está escrito aqui, todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuição dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão deste último como seus auxiliares. Então, quando o espírito superior quer se fazer presente, ele pode sim pedir um desse aqui para manifestar, entendeu? Então, é muito bom a gente guardar que são espíritos ligados à matéria, espíritos imperfeitos. Por quê? Aí nós vamos compreender que a imperfeição é que nos traz sofrimento. A perfeição nos liberta do sofrimento. Então, o que nos faz sofrer é essa imperfeição, que a doutrina espírita vai explicando para nós, que é o nosso caminho de evolução. Então, a gente compreende que faz parte do nosso processo essa questão toda dos sofrimentos que a gente tem, as algumas dificuldades, pela nossa condição espiritual, né? Então, aqui, agora tem os espíritos de segunda ordem. Dá conta para a gente ir ou para por aqui? Tá tudo bem aí? Dos imperfeitos? Então, tá jóia. Então, nós vamos ver que o planeta Terra, igual a gente leu lá atrás, o planeta Terra é um planeta com espíritos de terceira ordem. Então, essa turminha aqui ou está encarnada, ou está desencarnada, ou está no plano espiritual, ou está na Terra. Essa turminha aqui, essa turminha aqui, dá para a gente entender, né? E quando a gente consegue visualizar a questão do encarnado e do desencarnado dentro desse processo, fica mais fácil, que aí a gente vai saber como lidar, né, com os espíritos, da mesma forma que a gente está aprendendo a lidar com os encarnados, né? O nosso desafio de lidar com os encarnados. É tudo igual, né? Então, vamos lá. Espírito de segunda ordem. Então, porque a gente viu que ele dividiu em 3 ordens, depois dividiu em classes. Então, agora,
tem a segunda ordem, que ele dividiu assim, em 4 grupos principais. A outra coisa, isso aqui, gente, não é uma medida assim, tem as suas nuances, igual ele falou, né? O espírito batedor, de repente, ele tem um pouquinho de benevolência, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo, e não é assim só isso, né? Então, a segunda ordem é a predominância, são os bons espíritos, é a predominância do espírito sobre a matéria, é o desejo do bem. Então, as suas qualidades e os poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Então, uns têm ciência, uns têm sabedoria e a bondade, que aqui traz para nós como essas 3 virtudes: ciência, sabedoria e bondade. Então, os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguma de suas manias. Então, a questão de livrar de mania não é fácil, né? Até os espíritos, né? Esse já que alcançaram, ainda traz aquela coisinha das suas manias da terra que ainda permanece. Porque se não fosse assim, eles já seriam espíritos perfeitos. Então, eles compreendem Deus, o infinito, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhe é a fonte de inefável ventura. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, como espírito, o que é que eles fazem? Eles suscitam bom pensamento, desviam os homens da senda do mal, protegem a vida aos que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, olha só, para a gente ver, nós temos a proteção, nós estamos nessa festa toda aí, mas de acordo com aquilo que a gente está buscando, nós temos a proteção desses aqui, né? Que só vai chegar até nós realmente aquelas provas que a gente precisa passar. Agora, se nós não estamos comprometidos com o nosso crescimento espiritual, buscando ser uma pessoa melhor de verdade, sendo sincero com a gente mesmo, aí nós estamos lá no vamos ver. Mas se a gente está dentro desse propósito, nós vamos ter a proteção desses espíritos, né? Então, quando encarnado, são bondosos, benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem egoísmo, nem ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. Então, a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, eles haviam sido elevados à categoria de divindade benfazejas. Então, eles podem ser divididos em 4 grupos principais, que são: quinta classe, espíritos benévolos; quarta classe, espíritos sábios; terceira classe, espíritos de sabedoria; segunda classe, espíritos superiores. Então, vamos lá. Espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Os espíritos sábios, eles distinguem pela sua amplitude de seus conhecimentos,
Eles se preocupam menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Só encaram a ciência do ponto de vista da sutilidade e jamais dominados por qualquer paixão própria dos espíritos imperfeitos. A terceira classe, os espíritos de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados, sim, de uma capacidade intelectual que lhes fazem um reto juízo sobre os homens e as coisas. A segunda classe é os espíritos superiores. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, da linguagem que empregam, sempre exala a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Comunicam-se complacentemente com os que o procuram de boa fé, a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade os impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então, tá vendo aqui? É a influência da matéria que nos faz fugir do bem. A influência da matéria que nos liga a instinto, que nos afasta da perfeição. Então, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Beleza, Rosana? Pode falar. Seriam esses, e já desencarnados, seriam os mentores das nossas casas espíritas? Ô, Rosana, aí a questão é o seguinte. A gente tem que analisar a questão. Por quê? Sempre tem um que sabe mais do que o outro. Deixa eu ver como é que eu falo aqui. Deixa eu buscar um jeito de me fazer entender. Igual no caso. Aquele que sabe um pouco mais, ele está ali para ajudar. Agora, pode ser um espírito superior, pode ser um espírito sábio, pode ser um espírito de sabedoria. Isso vai depender do nível daquele grupo que se reúne para ver que tipo de informação que ele necessita. Porque é muito complicado, igual no caso, quando se fala os mentores da reunião, das casas espíritas, aí pelas orientações que eles dão, pela fala dele, aí a gente vai analisar o nível de evolução de onde ele se encontra, qual que é esse tipo de espírito, não pelo nome que ele fala que ele seja, porque por nome qualquer espírito pode, sim, se passar pelo outro. Então, pela linguagem, pelas informações que ele passam, é assim que a gente vai classificar aonde que se encontra, né? Então, os mentores, nós sempre temos, né? A anjo de guarda, nós temos os mentores, nós temos os guias, isso aí cada um vai dar o seu nome, porque e a forma que melhor chega até ele, mas principalmente pela linguagem é que a gente dá para conhecer o tipo de espírito que a gente está lidando, os interesses dele, igual no caso, o espírito que vai vir incitar a discórdia, a separação, isso aí não é um espírito, não é um espírito sábio nem de Evoluído. sabedoria. Consegui explicar mais ou menos?
Agora, também a casa depende do objetivo da casa, o propósito ali da casa. Tudo é muito assim, é muito complexo a gente definir isso. Falar assim, ah, tá, a casa aqui é fulano de tal. Mas será que é mesmo? Não sei. Mas os conselhos que eles dão está coerente? Tá para o bem, para a união, para o crescimento como espírito imortal? Então, o nome que ele quiser dar é esse mesmo. Mas a gente sempre tem que analisar a linguagem. Aí nós vamos lá no Livro dos Médiuns, que aí a gente vai ver que a influência moral do médium sobre a comunicação. Então, é muito complicado, viu, dona Rosane? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente fica sem resposta. Porque quando a gente pega lá, se não me engano, é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, sobre a influência do médium nas comunicações, quando a gente pega a influência do meio sobre as comunicações. Então, uma comunicação espiritual, ela pode receber a influência das pessoas que estão ali à volta e interferir na mensagem, no médium captar a mensagem. Por isso que é difícil a gente ter certeza com quem que a gente está falando. Porque o ambiente interfere, o médium interfere, e aí? Consegui explicar ou confundir mais? Hein, Rosana? O microfone está desligado. É, os nossos mentores realmente são influenciados pelos nossos pensamentos, porque nós trazemos para perto da gente aqueles que se afinizam com a gente. Eles nos protegem, eles nos amparam, mas depende também das nossas atitudes. Então, eles nos orientam, eles nos fazem pensar, nos dão até algumas dicas, falam, ó, não vai por esse caminho, que esse caminho acho que não vai ser bom. Vem a intuição, mas a gente fala, eu vou por aqui, porque aqui é o que eu quero. A gente sabe disso. Das nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações. A espiritualidade está ali colada na gente. Aí, uma vez, nós estávamos fazendo um estudo que nos foi falado, né? Que eles vão tentando com a gente, mas chega uma hora que eles se põem um pouquinho de lado e a gente vai por conta própria. Eles estão ali, mas a gente vai tomando atitudes, que essas atitudes podem ser para o bem ou para o mal. Se for para o bem, eles estão junto com a gente, coladinhos. Se não for para o bem, com certeza, eles não estão coniventes com aquelas atitudes. Então, é onde a gente tem que raciocinar, pensar qual é o caminho que a gente quer seguir. Pois é, Rosana. Mas quando a gente for estudar sobre a influência dos espíritos na nossa vida aqui no coisa, quando vai tratar da questão da obsessão, Sim. aí Kardec, nós vamos chegar lá, aí Kardec pergunta por que pessoas boas. Porque tem um detalhe também, mesmo eu sendo uma pessoa boa, fazendo tudo correto, não quer dizer que eu vou ficar livre disso. Porque, Não. às vezes, essa perturbação toda deles na cola faz parte da experiência que eu pedi aqui na Terra. Então, é como se diz, que Kardec pergunta como que pessoas boas, que fazem tudo correto, honestas,
vivem a vida ali e mesmo assim elas são perseguidas. Por quê? Faz parte da prova dela. E aqui a gente não leu que eles gostam de ir mesmo nas pessoas honestas, nas pessoas que estão fazendo bem. Nós Então somos faz parte. testados no dia e noite, somos testados. E quanto mais a gente procura ser uma pessoa melhor, mais a gente vai receber. Então, são coisas que a gente tem que ver com essa realidade sem julgamento. Não quer dizer que eu esteja passando por um processo de obsessão, que de repente foi eu que fiz aquela obsessão. Pode ser parte da minha prova. Ou pode ser que de repente eu estou fazendo as coisas, eu estou lutando tanto para dar certo, que aí tem até uma música que eu acho muito bonita, daquela Ludmilla Ferber, acho que ela já até desencarnou. Ela era pastora, ela fala, nunca pare de orar, porque é na hora mesmo da vitória, na hora que você conquista, vem aquele pensamento negativo para te derrubar, e aí você tem que ter força para continuar. E essa realidade, às vezes, é difícil a gente ver essa verdade, que aqui na Terra nós vamos ter alegrias e vamos ter tristezas, mas a gente nunca pode desistir de ser uma pessoa melhor, independente do que aconteça. Né? A gente sempre tem um motivo para querer seguir em frente, porque é essa promessa da vida imortal, é essa promessa que o Cristo trouxe. Pode passar por tudo, mas você não pode perder a alegria de viver, porque a alegria, vem a tristeza, vem a alegria, vem a tristeza, vem a raiva, vem tudo. Isso faz parte da nossa natureza, nesse nosso mundo. E ver isso, às vezes, é difícil para nós, esses desafios. Agora, sempre buscarmos sermos coerentes com aquilo que a gente acredita. Porque o que nós acreditamos é o fiel da balança. Então, o que eu acredito é uma coisa, o que a Gislene acredita é outra, o que a Cláudia acredita, o que a senhora acredita é outro. Mas isso, para um bem comum, a forma que a gente acredita, a gente tem que realizar. Né? A gente tem que buscar fidelidade a isso que a gente acredita. Por quê? Se de repente a gente estiver errada, refaça o caminho, mas sempre faça achando que está fazendo certo. E assim Deus vai abençoando. Porque os espíritos superiores, eles não vão nos conduzir por caminhos que a gente não deseja ir, né? Ele vai nos levar por aquele caminho que a gente escolher. E até os erros, os equívocos, isso tudo aí faz parte do processo. A gente que vai escolhendo aonde a gente quer estar, né? Sim. É a coerência, né? Porque não adianta eu fazer uma prece linda para um monte de pessoas e tal, e sair daquele local onde eu fiz a prece e imediatamente, após essa prece, fazer um ato que eu sei que está errado, né? Mas foi uma escolha minha de fazer isso. Então, assim, onde que está a coerência de você pregar uma coisa e vivenciar outra, né? Eu não sei onde que me veio isso aqui agora para falar e é difícil, né? As pessoas tomarem as decisões corretas, mesmo sabendo que está fazendo errado. É engraçado isso, né? A pessoa sabe que está fazendo errado, mas faz, Pois é. continua com a opção de fazer aquilo, sabendo que Pois está errado.
Mas aí eu sou meia defensora, sabe? É, quem pode garantir que ela tem certeza que aquilo é certo? Só ela e Deus. É. Ué. É, é, é aquela coisa. De repente você olha e acha que eu sei. Só que só está na casca, não está profundo. Porque quando aprofunda, não tem como fazer diferente. Porque nós temos as personas, nós somos aquilo que a gente é, aquilo que a gente deseja ser, aquilo que os outros veem na gente. A gente é um monte de coisa, né? E às vezes até mesmo a gente se engana achando que é a última Coca-Cola do deserto. E de repente a gente percebe que não é, quando a gente tem coragem de se olhar no espelho. Né? Então, é isso aí, é o recomeçar sempre. Né? É o recomeçar sempre. Porque, às vezes, a gente acha que tem aquela virtude, na hora que é provado, não tem. Toma pau. Né? Recebi a informação, consegui oferecer algo para o próximo, na hora de oferecer para mim, que é o meu comportamento, eu não faço. É dureza. É frustrante, mas é melhor eu não pensar e seguir fazendo para os outros. E não olhar para mim, para as minhas necessidades, para o meu mundo interior. Não é fácil, não, gente. Viver nesse mundo não é fácil, não, mas a gente dá conta. Uma Por isso que prova a a cada doutrina dia. espírita, aqui, por isso que a doutrina espírita não é para qualquer um. Ela joga Ô, na cara da gente, gente. eu era Oi. tão feliz quando eu era católica. Eu ia lá, eu falava com o padre, ele me mandava confessar os pecados, que aqueles pecados horrorosos, né, que a gente tinha quando era criança, né? Tudo era perdoado. Não era mais fácil? Por que eu escolhi ser espírita? Me fala. Por isso que a doutrina espírita é para quem deseja se aprofundar e assumir responsabilidade pela sua própria vida e assim encontrar a misericórdia de Deus a nos dar sempre a chance, nos tirar da culpa e do remorso, né? Ai, ai, quem faz a prece final para nós? Rosana. Eu vou deixar o Luiz fazer, porque sexta-feira ele vai fazer a cirurgia, já está se preparando para isso. Queridos amigos espirituais, mais uma vez estamos agradecendo aqui o amparo, a interferência de vocês no nosso auxílio. Temos um leve conhecimento das dificuldades que trazemos para vocês no nosso estágio aqui na Terra. Um dia chegaremos numa posição melhor do que hoje nós estamos. Mas somente com o auxílio de vocês conseguiremos essa tarefa. Fiquem conosco sempre, nos intuindo, orientando e nos protegendo. Melhor do que ninguém, vocês conhecem as nossas mazelas, os nossos sentimentos, as nossas faltas. Nos intuam, nos orientem. Tragam para nós as informações necessárias para que a gente possa, a cada dia, buscarmos uma melhoria interior. Nosso agradecimento a todos vocês que têm nos auxiliado na nossa casa Mundo Luz.
nos acalmando, nos orientando, trazendo novos conhecimentos, novos tarefeiros. Jesus, na sua infinita bondade, derrame sobre todos nós, e principalmente sobre todos vocês, muita alegria, muita paz e muita luz. Um grande abraço a todos, que o Mestre Divino esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja até semana que vem, se Deus assim nos permitir.